Oi, amores! E aí, como é que vocês estão? Estamos iniciando, então, mais uma semana aí de aula e a última, vamos dizer assim, de conteúdo novo, né? A gente vai ter hoje, a gente vai falar sobre fuso horário, são as aulas 16, 17 e 18. Assim, a gente fecha o conteúdo do nosso primeiro bimestre, tá? E na semana que vem, nós teremos uma aula de revisão, tá? Então, qualquer dúvida, aquele conteúdo que vocês tiveram mais dificuldade, vocês podem me mandar uma mensagem, dar um toque, né? Professora, olha, eu não entendi muito bem sobre fronteira ou sobre esse exercício, que eu vou preparar uma lista de exercícios para eu ir resolvendo no vídeo, tá? E aí, as questões que vocês tiverem com mais dificuldade, conteúdo, né, que vocês estiverem achando mais complicado, vocês me falam que eu vou colocar ele no vídeo, tá? Ele vai ser praticamente aí um vídeo que vai anteceder a nossa semana de prova. Então vai ser o último aí help que eu vou poder ajudar vocês, tá bom? As TMs eu não vou corrigir porque vocês já conseguem ver o gabarito, né, pelo plural. Quem ainda não está acessando o plural, pode acessar o plural, né, fazer as TMs e até as T6 por lá, que vocês vão conseguir ver o gabarito depois, né? Logo depois sinaliza para vocês se tá certo ou errado, né? E as T6, como vocês já sabem, né, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam muito para vocês, né, irem treinando. A gente sabe que muita coisa de exercício é treino. Então, não tem jeito, é ficar praticando mesmo, tá? E a videoaula tá para auxiliar vocês. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser referente às aulas 16, 17 e 18. Eu tô acompanhando, tá? Esse caderno aqui, vocês estão vendo, né? Que é o caderno que a gente usa em sala de aula. Então, nesse caderno são as aulas 16, 17 e 18, página de 397 a 403, e o livro-texto de vocês, tá? Eu tô usando ele também até mesmo para vocês saberem de onde que eu tô tirando o conteúdo. Então, a parte discursiva, vamos dizer, né, explicativa, eu tô tirando do livro-texto, tá? Então, vamos começar. Para começar a falar de fuso horário, antes de eu começar a explicar os tópicos que estão aqui para vocês, é bom a gente lembrar o seguinte: fuso horário, né, está referente à hora, data. Esse fuso horário, ele é baseado, né, na questão do movimento de rotação da Terra. Então, no total, existem 24 fusos horários no planeta Terra, tá? E cada fuso horário, ele vai medir 15 graus. Então, se a gente tem 24, a gente vai variando, né? 15, 30 graus, depois de 30 mais 15, 45 graus. Então, os graus dos fusos horários, eles vão variando, né? De 15 em 15 graus. E dentro dele, a hora não se altera. Peraí, como assim dentro desse fuso horário não se altera? A gente vai ver uma imagem daqui a pouco que eu vou explicar, né, o que é dentro desse fuso horário. Tem um limite, né, até onde pertence o 15 graus, até onde não pertence. A hora de cada fuso horário, ele é definido, né, com base na GMT, que é Greenwich Mean Time, que é tempo médio de Greenwich. Ou seja, ela é baseada no meridiano de Greenwich, que é o marco zero, que é onde a gente tem os 0 graus, tá? Então é como se ele fosse praticamente o meio do planeta Terra, né? Só que ele não é exatamente o meio. Eu vou pegar aqui meu globinho só pra gente poder entender, tá? É pequenininho ainda para entender. Como se o meridiano de Greenwich, deixa eu achar aqui mais ou menos onde ele vai estar, ele estaria mais ou menos aqui, tá? Entre a Europa e a África. Ele viria aqui no meio. Mas ele não iria contornar o planeta. O meridiano de Greenwich é essa parte. A parte de trás do meridiano de Greenwich é outra coisa, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o meridiano de Greenwich é o 0 graus. Atrás do 0 graus, porque o planeta ele é um geóide, né? Ele não é plano, então a gente tem algo atrás, né? Vamos dizer assim. Nessa parte oposta do meridiano de Greenwich, nós temos outra coisa que é muito importante, tá? Então,
Primeiro passo é entender que existem 24 fusos horários no nosso planeta, tá? E que cada fuso ele tem 15 graus, tá bom? E o que vai definir a hora dos fusos é a GMT, tá? Que é o meridiano de Greenwich, que é o tempo médio de Greenwich, é o horário de Greenwich, é o horário oficial, tá? É o 0 graus. E vamos lá, vamos entender então por que é dividido, né, em 15 graus cada fuso, o que é levado em consideração. Como eu falei, a gente leva em consideração o movimento de rotação. Então, como a Terra ela gira de oeste para leste, tá? Então, a hora ela aumenta para leste e diminui para oeste. Isso eu coloquei até em negrito, que isso é muito importante, tá? Então, vou botar aqui no desenho, só para vocês entenderem. Eu sempre gosto de fazer assim, ó. Pegar uma rosa dos ventos, colocar um sinalzinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Sinalzinho de mais no E, que é quando soma, leste, e no O, menos, oeste, tá? Isso vai ser importante mais na frente, quando a gente for precisar calcular, tá? O fuso horário. Então, a gente já sabe, né, que conforme você for indo para os fusos do lado leste, ele vai aumentar. Como ele está indo no sentido oeste, ele vai diminuir. Então, esse movimento completo da Terra sobre o eixo imaginário tem exatos 360 graus. Se a gente dividir 360 graus por 24, dá 15 graus. Então, daí vem a questão de cada fuso ter 15 graus, tá? Então, o que acontece? A rotação, ela dura 24 horas, que é um dia, e a gente divide, então, 360 por 24. E aí vem o ângulo que eu falei com vocês, que é o 15 graus. Este é o ângulo, então, que a Terra percorre em 1 hora no seu movimento de rotação, ou seja, é a distância entre os meridianos, que é a faixa do fuso. Ou seja, de um fuso para o outro, eu sempre vou ter a diferença de 1 hora. Então, se eu estou no fuso 15 graus leste e é 1 hora, no 30 graus leste vai ser 2 horas, tá? Não vai ser 1h30, por exemplo, vai ser 1 hora inteira, tá? O que vai fazer quebrar o horário, eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos, né, voltar aí para a gente entender. O movimento de rotação, então, ele é de oeste para leste, que é o sentido anti-horário, tá? No hemisfério oriental, que é o leste, as horas são adiantadas em relação ao fuso inicial. Quem que é o fuso inicial? É o 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, tá? Que é a GMT. Então, o meridiano de Greenwich, ele é o 0 graus, ele é chamado de fuso inicial, é onde começa tudo, tá? E a partir dele, que a gente vai ver para onde que tá o leste, para onde que tá o oeste, tá? Sempre a partir do 0 graus. É parecido como a gente fazia nas coordenadas, tá, geográficas. Hemisfério ocidental oeste, horas atrasadas em relação ao fuso inicial, ou seja, horas atrasadas, né, são horas a menos. No leste, que são horas adiantadas, são horas a mais. Aqui tem a imagem que eu falei com vocês, tá, do fuso inicial. Reparem que tá assim, ó, 22 graus e 30, né, minutos, vamos botar assim, e tá com uma linha de tracejado, né, que é esse pontilhado, na verdade. Depois vem uma linha reta 15 graus. Depois vem 7 graus e 30 minutos, também uma linha pontilhada. O que isso está nos mostrando? Está nos mostrando qual é o limite do 15 graus, porque não necessariamente o fuso horário vai vir redondinho pra gente, né? Claro que aqueles países, aqueles lugares que são exatamente na linha do 15 graus, vai ser o horário do 15 graus. Agora, se eu tenho um exercício que bota lá, que horas é no fuso 16 graus? E aí? Não é que o 16 graus não existe, ele existe, mas ele está dentro do limite do 15 graus. Qual é o limite do 15 graus? 7 graus e 30 minutos e 22 graus e 30 minutos. Como que eu sei isso? É só a gente dividir, é a metade. Vou começar pelo 0 graus, tá? Que é a parte azulzinha aí. Essa setinha para cima, que vocês estão observando, é o 0 graus. A linha tudo pintado de azul é a linha limite que pertence, né? É o mesmo horário, ou seja,
Se no 0 graus for 10 horas, todos os países que tiverem nessa corzinha azul aí, nessa linha, né, também será 10 horas. Mas e aí, como que eu vou saber qual que é o limite? Se vocês repararem, é a divisão do grau. 7 graus e 30 minutos, mais 7 graus e 30 minutos dá 15 graus. Então, é a soma, tá? É a metade. Sempre vai ser assim. E no 15 graus, mesma coisa. 15 graus, né? Pro 7 e 30 e 22 e 30, né? 22 graus e 30 minutos até o próximo fuso, que é o de 30 graus. Vocês sempre vão dividir no meio, tá? Sempre vão fazer isso. E aí vai dar essa conta, né, que a gente fez. Então, de 7 graus a 30 minutos a leste ou oeste, por isso que se repete, a gente está falando de duas orientações, leste e oeste, tá? Dentro dessa linha azul é o mesmo horário de Greenwich, é o meridiano de Greenwich, é o 0 grau que vai mandar. Então, se são 10 horas no 0 graus, se for no grau 4 graus e 30, ou 4, 5 graus, 6 graus, 7 graus, também serão 10 horas. Mudou para 15, ou então 7 graus e 40 minutos. Já não é mais o horário do 0 graus, já vai ser o horário do 15 graus, tá? Então, é isso que a gente tem que se atentar. Por isso que é importante a gente ter essa questão dessa divisão. Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem, tanto da divisão, tá, do fuso inicial, quanto do planisfério. Ela tá no livro de vocês, tá bom? Então, não tirei de outro lugar, tô usando as mesmas imagens do livro. E aqui ele vem mostrando, né, o planisfério com os fusos horários. Se vocês forem olhar a linha azul, que é os meridianos, tá entre 0, 30, 60, né? Mas na verdade é de 15 em 15. É porque não vem aparecendo 15, né? Não tem espaço. Mas é de 15 em 15. E a linha vermelha, né? É o fuso horário civil. É esse limite de um fuso horário para o outro, tá? Vamos ver agora. Isso não está no livro de vocês, mas tem questões que dependem, né? Desse entendimento, que é diferenciar a hora solar da hora legal. O que é a hora solar? A hora solar é aquela que a gente se baseia, né, no meridiano local. Então, são que horas no meridiano 15 graus ou no meridiano que a gente está. Com base no horário do meridiano... Desculpa. Com base no horário do meridiano, né, e na posição do Sol, a gente chama de horário solar, tá? Esse horário solar, ele acaba mostrando, né, um ponto localizado sobre a superfície terrestre que possui uma hora diferente, tá? Então, o horário solar é aquela hora do Sol, que a gente vai se basear no meridiano, somente. A hora legal, ela também é conhecida como a hora oficial, tá? Ela abrange um intervalo de tempo considerado por um país como sendo igual para um determinado fuso. Esta varia, né, de país para país dentro do próprio território que delimita. Exemplo, nós no Brasil temos 4 fusos horários, tá? O Brasil pode, por exemplo, dizer que é 10 horas em todos os fusos horários do país. Não, aí vai ser a hora legal, não a hora solar, tá? Ele pode igualar, dizer que agora é 10 horas, é 10 horas no Nordeste, é 10 horas aqui no Rio, é 10 horas no Acre, é 10 horas para todo mundo. Universaliza a hora, é o que a gente chama de hora legal, é a hora oficial, a hora do relógio. A hora solar é a hora do meridiano, tá? Agora vamos falar da linha que eu tinha comentado com vocês sobre Greenwich. Lembram que eu falei que Greenwich, né, ele é só uma metade, ele é só uma banda, ele é só a parte de uma linha, que atrás dele, né, tem outro nome? Então, o antimeridiano de Greenwich, que é o oposto dele, né, ele tá de um lado, o oposto tá às costas, né, como se fosse a continuação de Greenwich para trás. Essa continuação a gente chama de antimeridiano de Greenwich, que é o meridiano de 180 graus. Então, Greenwich é o 0 graus e o 180 graus é o antimeridiano, tá? Esse antimeridiano é o que a gente chama da linha internacional da data, é a LID.
O que a linha internacional da data ela tem de diferente, tá? Ao atravessar essa linha, ou a gente vai aumentar um dia ou diminuir um dia. Aqui já não é mais hora, é dia, tá? Então, por exemplo, chegou nos 180 graus. Ou a gente vai diminuir um dia no calendário ou vai somar. O que vai determinar se eu vou somar ou diminuir? O sentido que eu estou atravessando essa linha. Se eu estou atravessando o sentido leste, né, eu vou estar diminuindo. É o oposto de Greenwich. Repare, em Greenwich, quando eu estou indo a leste, eu somo uma hora. No caso da LID, que é a linha internacional da data, o antimeridiano, 180 graus, se eu vou para leste, eu diminuo um dia, tá? Agora, se for o contrário, se eu for para oeste, se eu atravessar a LID, né, o antimeridiano, sentido oeste, aí sim eu somo um dia, ao contrário de Greenwich, no meridiano de Greenwich, atravessando o 0 grau, se eu for para oeste, eu diminuo uma hora ou 2 horas, né? E aí vai depender de qual meridiano você está indo. Tudo bem? Aqui, olha, eu trouxe um mapa que tá, o globinho que tá no livro de vocês. Então, reparem, ó, eu tenho a linha internacional da data, atrás dela é Greenwich, é o meridiano de Greenwich, tá? Então, quando ela vai no sentido oeste, é mais um dia. Sentido leste, menos um dia, tá? Então, reparem, ó, que tá aqui, ó, 180 graus, aí vem 160, 140, 120, né? Só pra gente ter essa noção da mudança da linha. Como assim? Por que muda a data, né? Por quê? Vai mudar porque, na verdade, sempre vai ser ou 24 horas, né, que é 0 horas, e aí vai mudar mesmo, ou o contrário, você vai voltar 24 horas. A gente vai ver isso na prática com exercício, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês, ó, a linha internacional da data, que é o inverso. A gente está acostumado a ver, né, a América do lado oeste, a Ásia, a Europa e a África do lado leste. Então, esse lado é o contrário, né? É o lado dos 180 graus. Então, do lado dos 180 graus, quando eu vou para leste, eu diminuo um dia. Quando eu vou para oeste, eu aumento um dia, tá? Cálculo de fuso horário. Agora chegou a parte que vai confundir um pouquinho, mas vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Eu demorei muito para entender na época do ensino médio, mas quando eu cheguei na faculdade, me ensinaram de um jeito que eu aprendi. Então, vamos por etapas para a gente entender como que vai ser feito o fuso horário. E, por exemplo, quando a gente faz uma viagem, eu nunca viajei para fora do Brasil, mas muitas pessoas viajam diariamente para fora do Brasil. E aí a pessoa sai de manhã, chega lá, é outra data, é outro horário. O que vai determinar isso, né? Então tem um cálculo que é feito. Então vamos ver como que isso é feito. Primeira coisa, né? No planisfério, onde apareçam as faixas de fuso, todos os fusos à direita, que é a leste, tem horas mais adiantadas que os fusos à esquerda, oeste. Então eu vou dar um exemplo. Se eu estou no fuso 30 graus leste, e estou indo para 45 graus leste, eu somo mais uma hora. Agora, se eu estou no 30 graus leste e estou voltando para o 15 graus leste, eu vou diminuir uma hora. Ou seja, se você avança para a direita, você soma uma hora. Se você volta, né, vai para a esquerda, você acaba diminuindo uma hora. Tá? Na prática, isso daí vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Segundo, então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Para a direita soma uma hora, para a esquerda diminui uma hora. Segundo, quando é dado como forma de problema envolvendo longitudes, a gente vai seguir os seguintes passos. Então, coloquei umas etapas, né? Como que vamos fazer? Quando são dadas longitudes de duas cidades em hemisférios opostos, ou seja, um está no hemisfério leste e o outro está no hemisfério oeste, deve-se somar as longitudes e dividir o resultado por 15 graus. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que um avião está no 60 graus oeste, indo para o 90 graus leste. O
que horas ele chegará, né? Que horas ele chegará no 90 graus leste? Ou então, qual é a diferença de horas entre os 60 graus leste e o 90 graus oeste? Quer dizer, 60 graus oeste e 90 graus leste. Qual é a diferença de hora de um para outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar 60 mais 90, que vai dar 150 graus. E vamos dividir 150 graus por 15 graus. Dividindo isso dá 10, né? Que seria 10 horas, tá? Não seria 10 graus, seria 10 horas. Sempre vamos fazer isso? Sempre vamos fazer isso quando, né? Olha a situação. Quando são longitudes longes, né? Uma na leste, outra no oeste. Se for tudo leste ou tudo oeste, essa conta já não funciona. Se for pedida apenas a diferença de horas entre as cidades, pare por aí. Agora, se quiser saber a hora de chegada de uma cidade em direção à outra, a gente vai seguir a seguinte maneira. Se o deslocamento for feito para oeste para leste, some o resultado obtido no cálculo de diferença de hora, a hora que é dada como início do deslocamento. Some-o ao resultado obtido até agora. Exemplo, tá? Vamos dizer que eu estou no 60 graus oeste e são 10 horas. Eu estou indo para 0 graus, tá? E aí, eu tenho tempo de viagem. A gente não pode ignorar o tempo de viagem. Vamos dizer que eu tenho 3 horas de viagem. Como que eu vou fazer esse resultado, né? Então, eu vou somar o resultado do cálculo da diferença de hora, né? Com o início do meu deslocamento, com mais o meu tempo de viagem, tá? Agora, se for de leste para oeste, eu vou diminuir a diferença de horas encontradas da hora que é dada como a do início do deslocamento. Se houver tempo de deslocamento, some-o ao resultado obtido até agora, tá? Então, vamos a um exemplo para vocês entenderem. Pode parecer meio confuso, mas vamos lá. Primeiro exemplo. Um avião sai de uma cidade A, né? Vou anotar aqui só para a gente poder ver se vocês conseguem entender, tá bom? Vou fazendo aqui junto com vocês, ó. Vamos lá. Cidade A. Primeira informação. A cidade A está localizada a 60 graus oeste. E na cidade A, que é os 60 graus oeste, são 9 horas. Então, já me deu a hora, tá? E esse avião, ele está indo para a cidade B, B de bola. E a cidade B está localizada no 90 graus leste. Como, né? E aí tem a duração do voo. Duração do voo. Estou anotando aqui só para poder fazer com vocês. É de 3 horas. A que horas o avião chegará na cidade B? E aí, como que eu vou saber isso? Será que eu somando 60 mais 90 e dividindo por 15, que vai dar o tempo de diferença, né, de uma hora, e somar mais 9 horas e mais 3 horas, chega no resultado? Então, vamos para uma etapa. 60 mais 90, 150 graus, certo? 150 dividido por 15, é isso? 150 dividido por 15 graus, não é? Igual aqui, ó, isso. Vai dar 10 horas. Mais 9 horas. Por que mais 9 horas? Porque 9 horas é o horário que está na cidade A. 10 horas é o tempo de diferença de um horário para o outro, tá? Então, do fuso 60 graus oeste para o fuso 90 graus leste, tem 10 horas de diferença, ou seja, tem 10 fusos de diferença, tá? E aí, como são 9 horas e eu tô indo sentido para oeste para leste, né? Eu estou indo para o leste, eu vou somar. Se eu tivesse indo para o oeste, o contrário, eu iria diminuir.
Então, 10 mais 9, 19 horas. Mais o meu tempo de viagem, que foi 3 horas. Então, 19 mais 3 vai ser igual a 22 horas, tá? Vamos ver a resposta aí. Pronto. Né? Eu tava fazendo só para vocês verem. 60 graus mais 90 graus é igual a 150. Isso aí, normal, né? 150 eu vou dividir por 15. Esse denominador 15, ele não muda, porque ele é a variação de cada meridiano, tá? De cada fuso horário. Então, você vai dividir 150 por 15 graus, que vai dar 10 horas. Então, você vai somar a hora da cidade mais a hora de diferença. Deu 19 horas. E agora você vai somar com o tempo de viagem. 19 mais 3, 22 horas, tá? Qual é a confusão, qual é o problema, qual é a dificuldade no fuso horário? É a conta? Não. É você entender o que você tem que fazer. Se você vai somar, se você vai diminuir, se você vai dividir, né? Que horas que vai ser. E lembrando que uma hora, né? Um dia só tem 24 horas. Se desse 26 horas, o que a gente iria fazer? Já pensaram? Então, se desse 26 horas, era só diminuir 26 por 24, que daria 2 horas da manhã do dia seguinte. Quer dizer que você passou da meia-noite, chegou 2 horas da manhã no outro dia, tá? Vamos ver um exemplo 2. Um avião sai de uma cidade localizada a 90 leste às 9 horas e em direção a uma cidade localizada a 60 graus oeste. Reparem que aqui é o oposto, tá? Aqui é a cidade A indo para a cidade B. Aqui já é a cidade B indo para a cidade A, tá? No mesmo horário. E o voo durou 3 horas. A que horas o avião chegará ao seu destino? Inicialmente eu faço a mesma coisa. 60 mais 90 igual a 150. 150 dividido por 15, 10 horas. Porém, aqui eu vou diminuir, tá? A hora local, que é 9, por 10 horas. Dá menos 1 hora. Existe menos 1 hora? Não. Ah, então por que que não é 10 menos 9? Porque primeiro vem o horário da cidade local, depois o tempo de diferença de uma cidade para outra, tá? Menos 1 hora, se a gente for pensar, né? 24 menos 1, 23, né? Então, seria 23 horas do dia anterior, tá? Então, chegaria antes. 23 horas mais 3 horas, porque na verdade teve o tempo de viagem. Então, a pessoa não chegou 23 horas, né? 23 horas mais 3 horas de viagem, 26 horas. Aí foi o caso que eu falei com vocês, né? Aí você diminui o 26 por 24, deu 2 horas, né? Da madrugada, da manhã, no dia seguinte, né? Do mesmo dia, no caso. Tá bom? Deu 2 horas, por que do mesmo dia, não do dia seguinte, nem do dia anterior? Porque como deu 1 hora, menos 1 hora, né? 23 horas do dia anterior, é como se ele tivesse saído no dia 10 e chegado no dia 9. Porém, a gente tem o horário do tempo de voo, tá? Então, somou-se mais 3 horas e aí voltou a ser o dia 10. Então, ele saiu 9 horas da manhã e chegou 2 horas da madrugada, né? Do mesmo dia. Tudo bem? Vamos fazer os exercícios, que aí isso vai facilitar um pouco para vocês entenderem, né? Essa questão dos cálculos. Depois que vocês pegam o jeito, né? Vai tranquilo. A imagem não tá muito boa, gente, porque eu tirei do print, tá? Então, olha só. A número 1 pede pra gente observar o mapa abaixo. É esse mapa aqui, tá? Do livro. Eu vou ler aqui do livro, porque não tá dando pra eu ler aqui no slide. Que ao longo do meridiano 180, então se é o 180, eu tô falando da linha internacional da data, tá? A LID. No Oceano Pacífico, encontra-se a linha internacional da data. Quando for meio-dia em Greenwich, será meia-noite na linha internacional da data. E lá um novo dia estará se iniciando. Então, reparem, um é o oposto do outro, é o antimeridiano, tá?
considere que na localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de domingo, tá? Então, ó, 11 horas do domingo, do dia 22 de junho de 2008. Nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o horário, o dia da semana é o dia do mês de junho do mesmo ano. Serão, respectivamente, vamos lá, vamos lembrar, deixa eu botar a setinha, vocês estão vendo a setinha? Ele quer saber, né? Ele deu o B. Ele quer saber o dia, a semana e o ano, né? O mês de junho é o mesmo, o ano também é o mesmo. Ele quer saber o horário, o dia da semana e o horário. Lembrem que a linha internacional da data é o oposto do meridiano de Greenwich. Então, se em Greenwich para leste eu somaria 1 hora, no caso aqui eu vou diminuir um dia. Então, se aqui é domingo, aqui vai ser sábado, né? Já começa por aí. A gente já vai na eliminação. Por que que vai ser sábado? Porque a linha internacional da data, ela muda a data. Lembra que eu falei com vocês? Ela vai mudar a data, depende do sentido que você está indo. Se você está vindo de A para B, você vai somar um dia. Se você está indo de B para A, você está o quê? Diminuindo um dia. Concordam comigo? Então é isso. Então a gente já sabe que é sábado. Aqui nós temos duas opções, A e B, sábado e sábado. As duas estão como 21, tá? Que é, no caso, 21 é o dia 21, que é um dia a menos, né? Concordo, tá certo. Agora, que horas que vai ser no ponto A? Aí, como é hora, o leste já vai ser soma, não vai ser menos, né? Porém, se vocês repararem, tá? Tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão no mesmo fuso, que é o fuso de 180 graus. Olha aqui a linhazinha azul, ó. Ó. B. E olha o A. Ó. Também está dentro dos 180 graus. Ou seja, se eles estão no mesmo fuso, a hora vai ser a mesma. Seria 1 hora a menos se o A tivesse em outro fuso, tivesse no fuso 165, por exemplo. Se o A tivesse aqui, onde está a setinha agora, onde está escrito a letra A, o ponto do A tivesse aqui, ele seria 11, 10. Porém, ele está no mesmo fuso da letra B. E o horário do B é 11. Então, só pode ser a alternativa B. Então, no ponto A, será no mesmo dia, porque eles estão no mesmo fuso, tá? Eles estão no mesmo fuso, que é o fuso do 180. Lembra? Partindo 180 no meio. Para cá e para cá, tanto para leste quanto para oeste, nós temos, então, o fuso do 180. O horário que fosse aqui no 180 seria para os dois. Então, aqui no enunciado me diz que era 11 horas. Então, 11 horas. Por que que vai ser sábado? Porque quando você atravessa a linha internacional da data no sentido leste, você diminui um dia. Então, sábado. 21, né, que seria o dia. Você diminui um dia, sábado, dia 21. Tudo bem? Acho que essa questão foi tranquila, né? Vamos para as próximas. Número 2, sendo 30 graus oeste, a longitude do meridiano central de um determinado fuso horário, seus meridianos limites serão, respectivamente, aqueles correspondentes às longitudes. E aí, como que eu vou saber? É aquela divisão, né? Que a gente vai pegar um fuso e vai dividir. O 0 graus não é 7 graus e 30 minutos leste, 7 graus 30 minutos oeste. E o 30 graus oeste, qual seria o meio, né? Então, vamos lá. O primeiro, né? Se a gente for ver, se a gente for dividir 30, né? Entre o 15, o que estaria no meio entre o 30 e o 15? Seria a alternativa 22,5 graus. Por que que eu tô falando que é 22,5 graus?
Porque é só você dividir, eu vou fazer aqui no meu caderno para vocês entenderem, tá? Vou achar um espacinho aqui para vocês. Não sei se vai aparecer porque eu tô de lápis, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá. 15 graus. Aí aqui eu tenho 30 graus. Ó, reparem, tá? 15 e 15. Do 15, ele vai de 7h30, aqui, 7h30, até o 15. E aí, a gente vai somar mais 7h30, tá? A gente vai somar mais 7h30, que vai dar 22,5 graus, tá? 22. Só você somar, tá bom? Vai dar essa soma aqui, 22,5. E o pra cá, a mesma coisa, que vai ser 37,5, que é o meio. Repare, gente, por que é dividido no meio? Porque um fuso, ele tem 15 graus. Então, quando você divide um fuso no meio, é 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. No caso do 30 graus, você vai somar 7,5, que vai dar 37 graus e meio, e você vai diminuir 7,5, que vai dar 22, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, 22 graus,5. Essa parte aqui pintada pertence ao fuso horário de 30 graus. Sendo assim, a nossa alternativa correta vai ser a letra A, né? Por que não vai ser 31, 37, 29, né? O que poderia confundir vocês aí, né? Se a gente for ver pela metade, né? Talvez a letra E, metade de 30, 15, mas não é bem assim que funciona, né? É 7,5. Então, é 7,5 a mais e 7,5 a menos. Número 3. A número 3 é uma questão de conta, né? Que é parecida com o exemplo que eu dei para vocês. Então, tá assim. Um avião decola de Londres, 51 graus, 30 minutos e 30 segundos, norte, que está localizado no 0 graus, 7 minutos, 32 segundos, oeste. Ou seja, Londres está dentro do meridiano, né, de Greenwich, que é 0 graus. Então, vamos lá. O norte vocês esquecem. Vamos olhar só o oeste, né? Meridiano é leste ou oeste. 0 graus, 7 minutos e 32 segundos, né? Se a gente for olhar, 7h32. E aí? Tem 7h32, 7h3, 32. Se fosse até 35, pertenceria ao 0 graus, tá? Agora, se fosse 36, já seria, né, a pertencer a outro fuso horário, tudo bem? Então, nós temos aí o meridiano de 0 graus, que é Londres. Quando os relógios marcam 12 horas? Então, são 12 horas no 0 graus, que é Londres, tá? Vocês podem ir anotando essas informações. É sempre bom ir a gente anotando, fazendo a referência, ó, 0 graus, 12 horas. Você sempre vai aproximar, né? O voo, né? Voo diretamente para o Rio de Janeiro. Aí vem a parte sul, você ignora, né? Porque para fazer conta de fuso horário você não precisa saber norte e sul, é só leste e oeste. 43 graus, 12 minutos, oeste. 43 está muito mais perto do grau central, que é 45, do que do 30. E sem falar também que nessa divisão aqui, ó, o 30 graus só vai até o 37,5, né? Então, não é o caso. Então, o fuso 43 está dentro do fuso 45 graus oeste, que é o Rio de Janeiro. Em sentido contrário da rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de voo. Então, a gente tem aí mais 4 horas de voo, né?
Qual é a hora local na capital carioca no momento da aterrissagem desse avião? Supondo, nesse caso, que não havia vigência nas duas cidades no horário de verão. Então, a gente ignora que não tem horário de verão, tá? Eu vou explicar mais à frente a questão do horário de verão, mas por enquanto não tem o horário de verão. E aí, o que acontece? Se vocês forem reparar, 45, eu não sei que horas são no Rio de Janeiro. Como que eu faço? Vamos contar quantos fusos tem de Londres até o Rio de Janeiro. Londres está no 0, Rio de Janeiro está no 45. Os dois são no sentido oeste, tá? Então, 0, 15, 30, 45. Então, são 4 horas, né, de diferença. Então, agora a gente já pode somar 12, né? Ou a gente poderia fazer aquela conta também que eu ensinei vocês, mas vamos fazer por esse caminho da hora, tá? 12 horas mais 4 horas. Vai dar 16. 16 horas, tá? E aí, ó, vamos lá. 0 graus. Eu vou mostrar uma forma mais simples da gente poder concluir, né, a esse resultado. Como eu estou voltando, né, eu não vou somar 4 horas, eu vou diminuir 4 horas. Porque eu tô indo de 0 para 45, então não é uma soma, é uma diminuição, tá? É uma subtração. Então, vai ser 12 menos 4. 12 menos 4. Como que eu fiz? Ó, reparem que eu coloquei aqui agora para vocês 0 graus, 15 graus, 30 graus, 45 graus. Tudo sentido oeste. Então, ó, eu começo. Se são 12 horas no 0 graus, vai ser 11 no 15. Vai ser 10 no 30 e vai ser 9 no 45, que é no caso do Rio de Janeiro, né? Que é o que a gente quer, que é o Rio de Janeiro, então será 9 horas. Porém, a gente tem o tempo de voo, né? Após 4 horas de voo, 9 mais 4, 13 horas. Agora, tem outra forma de eu chegar a esse resultado? Tem, tá? Vamos fazer o seguinte, somar, né? A gente soma um fuso com o outro. 45 mais 0 graus vai dar 45. 15 dividido, 45 dividido por 15. Não vai dar conta. Por que que não vai dar conta? Porque nesse caso, a gente está falando do mesmo lado. Os dois são no lado oeste, então não tem como eu dividir por 15, tá? Então, nesse caso, eu teria que fazer assim, voltar, contar quantos fusos está. Então, ó, de 0, 15, 30, 45, eu só vou diminuir 1 hora. Por que que eu estou diminuindo? Porque eu estou indo do 0 ao 45 sentido oeste. É como se eu estivesse voltando para trás, né? Indo para lá. Então, eu estou voltando 1 hora. Se eu estivesse indo para leste, eu somaria 1 hora. Então, nós temos uma alternativa, 13 horas, né? Que é a letra C. Agora eu vou deixar com vocês, tá? Vocês vão fazer a TM 1 e 2 do capítulo 6. As tarefas complementares, claro, né? Vira como uma tentativa. Podem fazer. Eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo, né? Vou terminar ele e vou continuar o seguinte, tá? Então, vocês, dá pra ficar muito grande. Eu vou passar 2 vídeos. Esse é o primeiro. O segundo, então, vai ser referente à continuação da nossa aula, tá? Vou continuar falando de fuso horário, vou continuar resolvendo questões de fuso horário, mas é só para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Vocês podem resolver a TM pelo plural, tá? Fica mais fácil para vocês, fica melhor e eu consigo visualizar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.